Amigos do canal Importante é Saber, amigos do canal Democracia Brasileira, é quarta-feira, é dia de dueto aqui no nosso canal, no canal do meu amigo Henrique, para a gente falar um pouquinho, né, de política, de atualidades, do que é notícia no Brasil hoje, né? E começando já batendo o pé na porta e entrando, vamos falar hoje da votação que teve no Senado, né? O início, né, da votação da medida provisória que permite, né, a privatização da Eletrobras. A discussão ela foi intensa, o Senado está dividido, né? A Câmara dos Deputados ela inseriu uma série de jabutis na MP que vai elevar o preço da energia elétrica para os brasileiros, né? A gente tem aí alguns especialistas falando em uma ordem de 40 bilhões, quase que no primeiro momento. A Miriam Leitão já projetou aí para 30 anos algo em torno de 400 bi. Ou seja, a gente teria que pagar por uma outra Eletrobras para vender a Eletrobras. Para vocês verem o nível que esse governo e esse Congresso Nacional insiste em botar emendas que privilegiam apenas interesses pessoais. Em pleno século XXI, um século de energia limpa, renovável, a gente falar em queima de carvão, em energia, em usina a gás, ou seja, tudo aquilo que vai contra os protocolos ambientais de conservação e preservação do meio ambiente. Mas é nesse contexto, é com esse monte de jabuti que o Senado vai ter que enfrentar amanhã às 10 horas da manhã, na continuidade da sessão que se iniciou hoje. Vamos aguardar para ver. Como opinião, me manifesto claramente contrário à privatização, principalmente no momento que a gente vive, um momento de pandemia, um momento de seríssima crise de falta de abastecimento de água que a gente vai enfrentar brevemente. O governo Bolsonaro só está esperando aprovar a privatização para poder apresentar as medidas de racionamento de energia. A gente sabe que vai ter, e a gente sabe que já começa em agosto, possivelmente, ou no mais tardar em setembro. Enfim, é uma série de coisas que ficam escondidas, né, entre as entranhas do Poder Executivo e do Poder Legislativo, para que nós brasileiros, ao final, sempre paguemos a conta, né, meu amigo Henrique? A gente sempre paga. Boa noite a todos que nos assistem. Mais um prazer estar com o Leonardo, do canal Importante Saber, e os pessoal que nos assiste, que gosta do canal Democracia Brasileira, sempre traçando a perspectiva do que acontece no país. E realmente, Leonardo, é lamentável, né? A gente vê um governo federal, mais uma vez, colocando no seu plano maníaco, no seu plano de destruição e querendo usurpar o Estado Democrático de Direito e querendo destruir o que o Brasil tem de riqueza, o que o Brasil tem de grande lucro, do que o Brasil tem com orgulho, que são as empresas que são 100% nacional, no caso a Eletrobras, entra nesse quesito, e o governo federal querendo destruir, vender para poderes, para pessoas alienígenas, a empresa, né? É vergonhoso, porque isso enfraquece mais o nosso país. A gente já sabe o caos que está no nosso Brasil, que a nossa economia é tão precária que está ocorrendo, e a gente ainda vai querem vender a Eletrobras para aumentar ainda mais a taxação na área de energia, e quem paga isso é o próprio povo brasileiro. Então é vergonhoso a gente ver um governo que conspira contra o seu próprio povo. Então a gente sim se opõe contra a privatização da Eletrobras. Aqui sim nós somos patriotas, somos brasileiros, defendemos aquilo que são nosso. Não o Bolsonaro, que se diz patriota, esse governo mentiroso, esse governo corrupto, esse governo que se diz brasileiro e sobe a rampa do Planalto com a bandeira de Israel ou a bandeira dos Estados Unidos. Isso não é ser patriota. Então nós somos contra qualquer tipo de privatização que prejudique o Estado brasileiro e prejudique a nossa honra, daquilo que nós temos como orgulho do nosso povo, que é a Eletrobras, que é a Petrobras, que são orgulhos do nosso país. Então somos sim contra a privatização, contra esse ato criminoso que o governo federal tenta fazer ao país.
Exatamente, meu amigo Henrique. Só para concluir esse assunto, a gente vê a ânsia de vender, a ânsia de querer entregar que você falou, para alienígenas, que a gente sabe muito bem de onde são, de que planeta eles vêm, né? Aquele planeta bancário, aquele planeta daquele banco de três letras que é muito amigo do ministro da Economia. A gente sabe aonde estão os alienígenas. Os mesmos que compraram a BR Distribuidora, com a falsa promessa de que o combustível ia baixar de preço, os mesmos que compraram a Liquigás, sob a promessa de que o gás ia baixar de preço. Enfim, a gente conhece bem esses alienígenas e sabe que eles querem apenas se elocupletar com o patrimônio público já pago, ou seja, a gente vai vender usinas já quitadas para que o privado entre em regra de mercado, de livre concorrência, para botar o preço da energia ao seu bel prazer. Realmente, o brasileiro é muito passivo, gosta muito de sofrer. É triste. Pensem nisso, tá? Porque amanhã, quando a sua conta tiver aí 20, 30% mais cara, não vai reclamar, porque você sequer procurou saber, procurou cobrar o seu parlamentar, o seu deputado, o seu senador. Saber, a gente tem que acompanhar. Infelizmente, não dá mais para ficar calado. Se a gente não acompanhar o trabalho do parlamentar, a pauta dele, quais são os projetos que ele tem, se a gente deixar para lá, a gente vai estar sempre entubando prejuízo atrás de prejuízo. É muito triste. Mas, superada a questão que ainda vai ser discutida na justiça, tem muitas outras coisas aí em jogo, como, por exemplo, só para ilustrar, como é que se privatiza uma empresa sobre alegação de urgência por medida provisória, sem audiência pública, sem os ritos nas comissões? Não existe isso, gente. Não é medida provisória para as questões essenciais e importantes. Uma empresa de 60 anos que dá lucro não é urgente, só na cabeça do Bolsonaro e do Paulo Guedes, claro. Mas voltando agora a falar um pouquinho do Maranhão. Meu amigo Henrique, me parece que o Maranhão está à frente do seu tempo, assim como o nosso Amaral Gurgel, lá na década de 90. O Maranhão está à frente do seu tempo, já praticamente vacinou todos os adultos, né? Os comunistas estão danados, hein? Os comunistas são danados, realmente. É complicado, né, Leonardo? A gente vê pessoas que vivem ainda na Guerra Fria e as pessoas têm tanto medo do comunismo. Que o Brasil vai virar comunista. O Brasil vai virar uma Venezuela, vai virar uma China, uma Cuba da vida. Só que eles falam tanto do comunismo que as pessoas, vão passar fome, vão morrer de fome. Só que a gente vê totalmente o contrário, né? A gente vê no São Paulo da vida, um centro de São Paulo da vida, onde tem milhares de pessoas na fila para pedir comida, na fila para receber distribuição de comida. E é o que nós vivemos num país capitalista, hein? Será que mesmo é o comunismo que deixa as pessoas sem fome? Então vale muito a pessoa repensar sobre isso e não cair nesse marketing que ficou americano, que ficou depois eles vencer a Guerra Fria. Porque marketing em cima do comunismo, em cima daquelas falácias que existem, tem muitos. Então a gente sabe que é uma paranoia das pessoas que acham que o comunismo vai destruir o país, e o Brasil está muito longe de ser um país comunista. A gente sabe como funciona a nossa economia, a gente sabe que não existe uma socialização dos meios de produção, a gente sabe que a gente não vê o poder na mão do proletariado, então a gente sabe que no Brasil está muito longe de acontecer isso, só que vale ressaltar que não é o comunismo que faz a pessoa morrer de fome. O que faz as pessoas morrerem de fome é o mau uso das distribuições de renda e que fazem com que as pessoas tenham que lutar pela sobrevivência. É o que ocorre em vários países do nosso mundo. A gente vê países como Haiti, vários países da África, que são países de direita, e alguns até de extrema, tem um governo de extrema direita, e que a gente vê que são países miseráveis. Então não adianta a gente pegar e ficar se iludindo, querer julgar uma outra coisa sem saber olhar para aquilo que está na nossa frente. E a gente vê que no Brasil só aumenta a taxa das pessoas desempregadas, só aumenta a taxa das pessoas que passam fome no país. E a gente sabe que a gente está longe de ser um país comunista. Então, aonde que está essa coisa grandiosa, essa coisa linda que é o capitalismo?
Então, essa coisa linda que as pessoas querem, que a nova moda hoje, que parece que virou um senso comum, é falar do liberalismo, as pessoas falarem que aqui é Partido Novo, falarem que aqui é etc. E tem que ter uma terceira via que não liga para a esquerda ou direita, que seja uma coisa liberal. Aonde que está essa questão do liberalismo? Eu nunca vi um país no mundo que cresceu com o liberalismo. As pessoas até comentem aí o país que cresceu com o liberalismo. Então a gente fica triste. A gente sabe que os grandes países hoje em dia cresceram com um Estado forte no começo, auxiliando a sua população, e a gente vê os países mais desenvolvidos do mundo, como Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia, são países que têm um Estado extremamente presente na sociedade e que auxiliam a sua população, tendo uma ótima educação, uma ótima saúde, uma ótima segurança. E a gente sabe que o que nós queremos e que não é um Estado mínimo, mas é um Estado que supre todas as questões de saúde, educação e segurança da melhor forma possível, sem inchar a máquina pública, mas também sem deixar falta de servidores nessa área, porque a gente sabe que quando a gente tem uma saúde, educação e segurança de qualidade, a gente sabe a importância de um Estado forte. Então a gente vê essas pessoas que criticam o Flávio Dino no Maranhão por ele ser comunista, por ele ser do outro viés ideológico, mas a gente vê que na prática o Flávio Dino está sendo melhor que muitas pessoas, inclusive ele está fazendo um papel extremamente importante no seu estado que um presidente da República não consegue fazer pelo seu país. Então é vergonhoso a gente ter um Jair Bolsonaro na presidência da República e é vergonhoso a gente ver uma pessoa com honra e caráter que é o Flávio Dino fazendo o que está fazendo no Maranhão, fazendo o país fazendo com que Alcântara esteja 100% das pessoas adultas vacinadas e ainda por cima sofrer fake news e sofrer ser bombardeado pelo gabinete do ódio e por essas pessoas que são de extrema direita e nazifascistas. É vergonhoso a gente ver o país indo totalmente ao contrário daquilo que é a democracia, não? É verdade, meu amigo Henrique. E só para comentar aí 3 coisas na sua fala, que já por si só já foi brilhante. Primeira coisa, o Brasil ele viveu 14 anos sob a égide do PT. E qualquer pessoa que vier me falar que o PT é comunismo é no mínimo brincadeira ou falta de estudo, né? Nunca se lucrou tanto os bancos quanto no governo PT. Henrique Meirelles, Guido Mantega, algum deles é comunista, foram ministros da Fazenda, presidentes de Banco Central, algum deles tem algum viés comunista? Pergunta para o Itaú, para o Santander, se durante o governo do PT eles tiveram algum problema comunista na hora de obter os seus lucros milionários com taxas, com tarifas exorbitantes. Então, independente do partido, o Brasil ele sempre teve a liberdade econômica. O que acontece é que o Bolsonaro ele precisa ter um inimigo imaginário. As crianças muitas vezes têm amigos imaginários, que elas conversam, que elas riem, que elas interagem. Já o Bolsonaro ele tem inimigos imaginários, inimigos que ele fica imaginando diariamente. E um deles é o comunismo, o outro é o Lula. Não estou entrando no mérito se Lula é ladrão ou não é ladrão, mas eu acho que o Bolsonaro ele sonha com o Lula todo santo dia. Ele deve confundir, chamar Michele de Lula e o Lula de Michele. Porque não é possível o amor que ele tem para falar do Lula, de só falar do Lula. Esquece o PT, esquece o Lula. Governe direito, governe para o povo. Se você fizesse isso, nesses quase 3 anos de mandato, quase, a gente estaria numa situação muito melhor do que está hoje. E só concluindo a sua fala, não podemos nos esquecer que o Maranhão é o estado mais pobre da federação. É o estado que tem a menor capacidade e a menor condição econômica de todos os 26 estados do Brasil e Distrito Federal. É bom que fique bem claro, porque assim, estados como São Paulo, que tem o PIB maior, que dezenas e dezenas de países não conseguiu dar continuidade na sua vacinação. Não é uma crítica ao governo do Dória, até porque a gente sabe que muitas das vacinas do Butantan, que ele poderia usar efetivamente, exclusivamente no estado dele, se fosse um país, e ele conseguiria fatalmente vacinar quase toda a população dele, ele teve que ceder para os demais entes federativos. A gente sabe disso. Não estou entrando nesse mérito. Mas São Paulo, com a grandeza que ele tem econômica, com o poder econômico que ele está muito aquém do que ele deveria estar. E aí não podemos nos esquecer que São Paulo já vive aí
pelo menos há uns 16 anos de governo do PSDB, o tão liberal PSDB, né, de Aécio, Alckmin, Serra, Fernando Henrique Cardoso e assim por diante. Porque não vamos dizer que são comunistas, né? Que o Fernando Henrique é comunista, que o Serra é comunista, aí não dá, né, gente? Não é por aí. Mas, enfim, essa é só a minha opinião. Quero dar os parabéns aí ao Flávio Dino pela campanha que ele está fazendo no estado dele de vacinação. Lamentar pelos quase 500 mil mortos, marca que a gente vai alcançar ainda nesse mês de junho. Lamentável. Lamentável ainda, um presidente que nunca foi a um hospital, que não vai, só vai fazer política, mas nunca foi a um hospital para conversar com doentes, para verificar as condições de saúde dos profissionais que lá trabalham, o estresse, a dor que é ficar num ambiente daquele diariamente, convivendo com a morte lado a lado, enfim, se solidarizar-se com pessoas que estão cedendo uma parte da sua vida em prol do outro ser humano, né? Mas essa é só a minha opinião, gente. Se vocês gostaram desse vídeo de hoje, deixe o like no canal Importante Saber, deixe o like no canal Democracia Brasileira. Estamos aí, juntos, na busca por mais inscritos, divulgar o trabalho, expandir as nossas visualizações, as nossas inscrições, e a gente conta muito com a ajuda de vocês. Meu amigo Henrique, tudo de bom para você, aguarda a sua palavra aí e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos esses que nos assistiram. Quero só concluir falando que nós estamos chegando, infelizmente, à marca de 500 mil de mortos. E isso só tem. E o culpado de tudo isso tem nome e sobrenome. É Jair Messias Bolsonaro. E outra, e a sua caterva também, como diz o brilhante professor Vila, terá que ter um tribunal de Nuremberg, sim, aqui no Brasil, onde que essas pessoas terão que vão sentar nesse tribunal e terão que pagar por tudo que estão fazendo a população brasileira. Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês se inscreverem. Deixe seu like, comente, compartilhe, que isso vai nos ajudar muito nesse canal que a gente, nesse projeto que a gente tem aí. Então, até o próximo vídeo, Leonardo. Até o próximo vídeo, meu Henrique. Tudo de bom.